Cara, o que que você acha que vai acontecer de hoje, daqui para frente, no futuro da questão aí do Linux? O Linux tomando o mercado. A gente sabe que o mercado em desktop está começando a ser mais fomentado. Pessoas que não estão no meio tá começando a abrir a mente e também a conhecer Linux. O que que você acha aí do futuro do Linux? Cara, hoje em dia eu adotei uma visão muito interessante do Linus Torvalds, cara, que assim, ele fala assim que ele não pensa o que que vai ser o futuro do Linux há 10 anos, né, ele pensa assim, o que que vai ser o futuro do Linux daqui a 6 meses por causa do lançamento do kernel, entendeu? A cada 3 meses sai uma versão de kernel e tal. E hoje eu penso muito dessa forma mesmo, porque assim, você acompanhando dessa forma a curto prazo, você consegue acompanhar muito evoluindo, entende? Então assim, pô, o que que eu penso? Desktop, sim, eu acho muito interessante, eu acho que as ferramentas de desenvolvimento de desktop evoluíram muito. O pessoal fala assim: "Desktop tá morrendo". Cara, desktop eu acho que nunca vai morrer. Vai Ele só vai não. mudar de padrão, como você usa e tal, mas assim, morrer cara, porque é um padrão, assim, você pega lá na época da máquina de escrever, o mesmo padrão, cara, entende? Assim, anatomicamente, cara, é o padrão que a gente usa. O smartphone é considerado um padrão de desktop. Só um momento que eu tô com um pigarro. Sim, Desculpa. não, tranquilo. Então assim, eh porque nós tivemos alguns períodos, né, da computação tipo dos computadores. Primeiro os mainframes, aí depois veio os mini computadores, que o mini computador ficava no corredor de uma empresa, de tão grande que era. Aí tivemos os microcomputadores, que é o que a gente usa hoje. A gente, por exemplo, estou fazendo live no meu desktop aqui, entendeu? É um microcomputador. Essa é a quarta geração. E a quinta é o que eles chamam de computação ubíqua, né? Que vai ser assim, vai ter computador aonde você quiser. Isso aí, cara, eu acho que é um desafio muito grande ainda para o futuro, tá? Mas Sim. assim, o padrão é a mesma coisa. Se você for ver aquele filme Looper, cara, pra mim é um dos maiores exemplos de computação ubíqua. Você tá lá na cozinha, você aperta assim, na mesa da cozinha, aparece o projeto, uma tela e o teclado pra você. Isso é uma espécie de computação ubíqua. Não deixa de ser o mesmo padrão. Você tá com cadeira, teclado e monitor, entende? Mas, cara, o que esperar do Linux? Recentemente eu vi um artigo publicando que Azure, 64% dele é Linux já. Entende? O que que eu vejo, cara, hoje em dia, Linux ele é tão abrangente, cara, mas tão grande, que é difícil falar assim onde vai parar mais, mano. Entendeu? Tá em tudo, né? E tu domina servidores, supercomputadores, nuvem. Ah, o pessoal fala assim: "Ah, Netflix, 30% da internet roda Netflix". É, realmente 30% da internet tá rodando Netflix ainda. Eu não sei hoje os dados e tal, mas aí o pessoal fala assim: "Isso por causa do FreeBSD". Não, por causa de Linux, porque a nuvem da Netflix é Linux. É porque assim, dentro do Netflix tem muita coisa, né, cara? Você tem Linux, você tem um fork do Solaris, especificamente, na verdade, do Ilum OS. Você tem FreeBSD sim, por causa da pilha TCP/IP, apesar que o Facebook está trabalhando muito em cima da pilha TCP/IP. E a Amazon também, tá? Eu tenho um artigo que eu tenho que escrever sobre isso, cara, mas a preguiça tá me tomando, tá fogo. Escreve que É, a gente vai lá ler, porque é que nem eu estava comentando antes de você entrar aqui. É sempre bom ter mais e mais conhecimento. Tem muita gente que pode abordar muitas coisas interessantes. Pode não parecer agora, mas no futuro você vai estudando, estudando, estudando. Você vai acabar batendo numa tecla que, pô, se eu tivesse escutado lá atrás o que a pessoa tinha que falar, talvez eu já não precisaria fazer isso de novo, né? isso é verdade. Já aconteceu isso comigo também, cara, esse tipo de coisa, entende? Aprendi com um erro desse, assim. Mas aí, assim, cara, ele tem tudo, tem embarcados. Desktop, se a gente for levar em consideração, ele já domina, questão porque smartphones, ele que domina, tablet, ele que domina. Não tem concorrente para Linux nessa área. Pode vir a acontecer? Pode. Nada impede que isso venha a acontecer. Sabe? Tanto que, assim, a maior plataforma de jogos hoje, quando se pergunta isso, eu pergunto várias vezes em várias lives e tal, e vídeos, até artigos. Mas imagina qual que é a maior plataforma de jogos hoje. Até A hoje, na Steam, verdade. Não. não? Vai, pode chutar. É isso que eu quero mesmo. Não, eu nunca me questionei sobre isso. O Android é a maior Ah, plataforma de jogos que existe, cara. Entendeu? Tipo assim, tem dados mostrando isso e tal. Então, assim, o que falta realmente hoje, que todo mundo fala, é o desktop que a gente usa aqui, né, com mesa e tal. Então essa é uma área que eu espero que ainda ganhe mais força, né. Eu acho muito errado esses dados, assim, Linux domina 3%. Cara, tem um manual que eu lia de um belga de língua holandesa chamado Sven Vermeulen.
Já falei muitas vezes sobre essa documentação, eu achava ela muito boa. Acho que a última vez que ele fez foi em 2016, mas chama Linux C, o Mar Linux, né? Cara, pô, em 2011 foi a primeira vez que eu li aquilo, era 3%, até hoje é 3%. Entende? Eles fabricam esse número, né? Então, aí eu vejo, por exemplo, a Microsoft até portou aí DirectX para Linux, cara. Então, assim, eu vejo que esse número já devia ter crescido muito mais. E eu não vejo, entende? Então, o que eu esperar do Linux, cara? Puta, é tanta coisa, cara, de esperar do Linux hoje, assim, que é tanta coisa que abrange. Quem compilou o kernel, cara, já sabe quanta coisa tem ali dentro, velho. Quanta coisa. Melhoria, talvez, na parte de segurança, que assim, eu já palestrei em 3 faculdades, uma palestra chamada Evolução do Linux. Um professor da Federal do Paraná, que pediu para eu elaborar uma palestra sobre esse assunto. Eu fui tocando tópico por tópico, tá? Por exemplo, processadores, sistemas de arquivos, parte de redes, parte de segurança. Então, tem uma parte Linux que eu acho que ainda peca um pouco, é exatamente a parte de senhas. Tá? É um tópico bem esquisito a se tratar, mas assim, se você for ver no slide que eu disponibilizo, o hash dele é muito abaixo, por exemplo, do FreeBSD e do Solaris. Porque o FreeBSD tem um fator de vantagem, né? Que ele porta do OpenBSD para ele essa parte de segurança. A parte de arquitetura ele porta do NetBSD. Essa parte de ports, eu acho, do FreeBSD tem um lado bom e ruim nisso. Mas, assim, o lado bom é isso, que, assim, ele tem um hash muito mais evoluído. Surgiu agora o Blake 2, tá? Não, na verdade, Blake 2 não, gente. Pô, Blake 2 já tá há um tempão. Ele não tem nada a ver com hash. É o $sign to be $sign. Esse é um hash, tá? Já autorizado pelo OpenBSD, ó, há muito tempo é chamado número mágico. Foi incorporado à biblioteca Muscle. Agora a gente fica a critério das distribuições adotarem, né? E essa é a minha crítica que eu tenho na questão de distribuições. Elas demoram muito a adotar um monte de recurso que está no Linux. Tá? Então, assim, se tem uma coisa que eu espero no Linux no futuro, é exatamente esses recursos serem adotados. Dá um exemplo básico. Antigamente a gente tinha o ifconfig, hoje a gente usa o IP, addr show e tal. Isso foi desenvolvido por um cara de Moscou chamado Nikolai Kuznetsov. E, cara, isso tá no kernel desde 97. É A muito gente só tempo. viu o Debian adotar lá pra 2017, mano. Pô, 20 anos depois. Isso me irrita no Linux, cara. Tipo assim, se você for olhar lá no kernel, cara, tem tanto recurso, velho. E a galera demora a adotar. Isso eu tô ocupando o Debian, tô ocupando o Ubuntu, tô ocupando o SUSE, tô ocupando o Arch. Não acho não que ele ainda é mais flexível nesse ponto que assim. Pô, a galera deve pensar que eu sou fanboy do Arch, né? Muito pelo contrário, eu não gosto muito de Arch não, tá, gente? Mas o que eu acho interessante no Arch é que eles têm a coragem de desbravar. Eles adotam as coisas assim, ó. Acabou de ser lançado, eles adotam. Vai quebrar? Vai, mas a gente tá testando. Entendeu? Então, assim, por exemplo, capabilities, cara, isso já devia ser adotado, ó, há muito tempo. Se perguntar sobre capabilities, quase ninguém sabe o que é. Mas, basicamente, vamos lá. Sabe que permissões, vai. Seu público Sim. entende que você faz muito tutorial, dá pra falar uma linguagem assim, entendeu? Não, E aí, pode falar, o pessoal vai entender. show de bola. Então, assim, por exemplo, quando você dá o chmod, permissões, né? Você tem leitura, escrita e execução, só que fora isso, você ainda tem 3 bits especiais, né? Set UID, set GID e stick bit, tá? O set UID é para te dar permissão, é exatamente o que eu quero pegar, que todo mundo chama também de SUID, né? O set UID, você define ele para quê? Para você, vamos supor, imagina um binário, o PSWD, se você dá um ls-l agora, você vai ver lá no PSWD que ele tem esse bit definido nele. Por quê? Porque ele é do root. Então, quando você seta esse bit especial nele, você permite que outra pessoa execute ele como se fosse o proprietário, sendo que ele não é. O proprietário é o root. Então, você executa como se fosse root. O grande problema histórico nisso no Unix, tá? É que quando você dá essa permissão para a pessoa como root, você está dando todos os poderes do root para ela. Então, se de repente há uma injeção de código arbitrário dentro do PSWD, a pessoa tem todos os poderes do root para ela fazer o que ela quiser dentro do PSWD. Entendeu? Tipo assim, se a Entendi. pessoa quiser injetar lá um código que vai mandar apagar tudo através do PSWD, ela consegue. Porque tá o setUID lá, dando permissão para ela fazer o que ela quiser. Então surgiram soluções, né? Criaram soluções para isso. Na verdade, teve uma, e a segunda é o Capabilities. O que o Capabilities faz? Ele pega os poderes do superusuário e destrincha ele em vários. Então, assim, Hum, limita os poderes de superusuário que a pessoa vai ter.
Cara, e sabe onde que eu vi ser adotado isso? Só no Gnome. Porra, meu, tá lá no kernel há muito tempo, cara, e ninguém adota. Então, assim, o que eu espero no futuro é que esses recursos sejam adotados. Vocês não fazem ideia do poder que Linux tem. Todo mundo acha Linux poderoso? É. Mas você não faz ideia ainda do tamanho do poder dele. Tanto que eu brinco assim, mais ou menos assim, né? Não sei se a galera que gosta de Cavaleiro do Zodíaco, né? Assim, eu gostava quando era mais Com novo, mas eu pego certeza. como. Show de bola. Eu pego como referência. Galera, ele ainda não atingiu o sétimo sentido ainda, tá? Tá enterrado lá no kernel. Vocês ainda não despertaram todo o poder do Cosmo Mas, ainda, entendeu? Ele levou o Cosmo ainda. Tá longe ainda, tá? Linux, você acha poderoso? Não, ele é muito mais do que isso. Então é isso que eu quero ver. Esses recursos serem utilizados.